Augusto Aras nos atendendo. Procurador, bom dia, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia a todos. Procurador, o senhor assumiu o cargo na semana passada, numa semana em que o Supremo concluiu um julgamento fechando maioria para a possibilidade de anular sentenças da Lava Jato, mas ainda não se sabe a dimensão disso. E o presidente Dias Toffoli deve marcar uma sessão para esse segundo semestre, até o fim do ano, discutir esse assunto, além da prisão após a condenação em segunda instância. O senhor chega no comando do Ministério Público, de que maneira? O senhor tem preocupações com o futuro da Operação Lava Jato? Olha, a Operação Lava Jato deverá ter sua continuidade apurando os fatos que ao longo desses anos vêm brotando. De maneira que nós acreditamos que a Lava Jato tem muito a fazer ainda. Todavia, é necessário que tenhamos uma visão mais ampla dos rumos da Lava Jato, tendo em vista que essa operação hoje está compartilhada com Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. E nós precisamos ter uma dimensão maior, precisamos fazer um inventário para detectar o que nós temos por fazer. Então, no momento, nós estamos fazendo um levantamento das grandes questões da Lava Jato que se encontram pendentes, inclusive das delações, para que possamos, então, ter a segurança dos próximos passos. Procurador, pergunta agora de Vera Magalhães. Procurador, o senhor chega ao comando da PGR no momento em que existem iniciativas no âmbito do Congresso e também no próprio Supremo para tentar, de alguma maneira, regulamentar e, na visão de alguns, tolher investigações. Uma delas, a lei de abuso de autoridade, que foi aprovada pelo Congresso, vetada em parte pelo presidente, mas que teve os vetos derrubados, e agora discussões no Supremo e um inquérito, a existência de um inquérito aberto no Supremo, no qual a sua antecessora Raquel Dodge manifestou que ela considerava inconstitucional e que acaba tendo ingerência sobre vários assuntos, mas não tem a participação do Ministério Público. O senhor analisa que o momento atual é de tentativa de coibir os avanços no combate à corrupção, ao crime organizado, aos crimes ligados à política, ao colarinho branco, e de que maneira a sua gestão na PGR vai tentar evitar e se contrapor a esse movimento? Bom dia, Vera. Na verdade, nós estamos atentos para tornar transparente e público todos os atos do Ministério Público Federal no particular. E isso diz respeito a tanto as investigações em curso como aquelas que ainda estão sob sigilo. Em relação à atuação do Ministério Público nos processos, nas investigações no Supremo, nós temos um encontro marcado para discutir com o Supremo o sistema acusatório e o papel e a função do Ministério Público nesses inquéritos judiciais. Nós temos 3 inquéritos que são emblemáticos e já aconteceram sem a participação do Ministério Público ou contrariamente à participação do Ministério Público, e nós não podemos admitir, no plano da Constituição de 88, que isso ocorra. O titular da ação penal é o Ministério Público e nós defenderemos as suas garantias prerrogativas constitucionais em todas as instâncias, inclusive no próprio Supremo Tribunal Federal, onde há a compreensão de certos membros, de alguns membros do próprio Supremo, de que a atividade do Ministério Público não pode ser superada por motivos ou por requerimentos autônomos da Polícia Federal. É preciso Mas o senhor, desculpe interrompê-lo, mas o senhor tinha dito que divergia da Raquel Dodge e não considerava o tal superinquérito inconstitucional, né? O senhor está revendo isso? Não, de hipótese alguma, Vera. O que eu estou querendo dizer é que o fato de não encontrar nulidade no inquérito não significa dizer que nós não tenhamos que discutir o sistema acusatório que passa pelo Ministério Público. O que eu não posso aceitar é que eventuais relatórios contendo fatos relevantes ou não, endereçados ao Ministério Público, sejam sumariamente arquivados só porque haja um bypass na atuação do Ministério Público. Se houver algum prejuízo para a atuação ministerial, esses inquéritos poderão continuar
e o Ministério Público irá suprir essas faltas. Mas, todavia, a discussão macro da questão do sistema acusatório à luz da Constituição de 88, nós não abrimos mão. Essa é a diferença. Não estou voltando atrás e, a rigor, se tiver que voltar, assim eu farei, não por humildade, mas por coerência. Mas o caso aqui é diferente. É só o sistema acusatório que nós estamos abordando e vamos discutir isso e defender as prerrogativas do Ministério Público, porque nós não podemos imaginar que cheguem aos nossos conhecimentos eventuais conclusões de inquéritos, ainda que haja a supressão da atuação do Ministério Público e com fatos relevantes, e simplesmente nós façamos de conta que não enxergamos esses fatos. Então é só isso. Estamos conversando aqui na Jovem Pan com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Procurador, a pergunta agora de Bruno Garchagen. Bruno. Procurador, bom dia. Em entrevista aqui à nossa colega Vera Magalhães para a Jovem Pan, o presidente Dias Toffoli disse que seu inquérito sobre supostas fake news se baseia no regimento interno do STF. Mas o artigo 43 do regimento prevê, na verdade, o seguinte: ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Na sede, repetindo aqui o trecho, na sede ou dependência do tribunal. Como é que isso, procurador, como é que isso pode ser legal? Bom, nós já dissemos muito antes da nossa indicação que o artigo 43 ele tem a sua aplicabilidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Do ponto de vista externo, a norma não fora recepcionada pela Carta de 88. Todavia, é preciso compreender o sistema. E dentro do sistema não há inquérito que possa ser nulo, porque o inquérito visa apenas a coleta de indícios, provas acerca de fatos ilícitos. Desde que a autoridade seja competente e haja fatos determinados, é possível fazer o inquérito, sem nulidade. Todavia, cabe ao Ministério Público, como titular da Persecutio Crimes, especialmente no âmbito judicial, conhecer de todos os fatos e de tudo que for colhido, para então aferir a possibilidade de continuidade ou de que seja suprida eventuais falhas ou omissões. Os fatos pertinentes ocorridos no interior do Supremo Tribunal Federal, nós não discutimos. O artigo 43 está em consonância com a autonomia da Suprema Corte. Todavia, fatos estranhos ao âmbito do Supremo, esses fatos podem vir a ser questionados. Todavia, o que eu entendo, e já declarei muito tempo antes, é que não há na doutrina clássica nulidade de inquérito, com rara exceção formal, que não é o caso, e essas nulidades o Ministério Público poderá conhecer delas e suprir ou não. Vera. Procurador, existem procedimentos abertos no Conselho Nacional do Ministério Público para investigar disciplinarmente o procurador coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol. O senhor pediu que fosse adiada uma das análises que aconteceria nesta semana, porque está havendo troca de integrantes no Conselho. Como vai se dar essa investigação do CNMP? E o senhor acha que o procurador Deltan, coordenador da Lava Jato, errou em algum momento, cometeu alguma infração disciplinar? Bem, Vera, não é verdade que eu tenha pedido adiamento de nada. A verdade é que até a última sexta-feira não havia quórum, porque 6 membros do Conselho Superior não haviam ainda sido nomeados pelo presidente da República. Logo, sem quórum, não poderia haver a sessão do dia 8 agora, em razão da pauta exigir uma antecedência para que fosse publicada e pudesse os processos ser levados a julgamento do CNMP. Então, feita essa correção, e eu digo necessário fazer essa correção, é preciso dizer que no dia 22 nós teremos uma próxima sessão, a sessão ordinária. E isso ocorrerá com fé em Deus, eu espero estar com saúde, para que isso venha a ocorrer, e nesta sessão, quiçá, terão continuidade todos os processos. Evidentemente que eu não tenho o domínio sobre fatos e circunstâncias alheias à minha vontade. Dentre elas, o atraso natural do processo burocrático da nomeação dos 6 membros do Conselho que tomarão posse nos próximos dias.
Procurador, qual é a posição do senhor em relação ao pacote anticrime do Ministério Moro que tramita no Congresso Nacional? Aliás, os parlamentares já desfiguraram boa parte desse pacote, por exemplo, retiraram a questão da prisão após a condenação em segunda instância. Como o Ministério Público, o senhor especificamente, se posiciona em relação a isso? Bom, o pacote ainda está sob apreciação do Congresso Nacional. Não é de bom tom que o chefe do Ministério Público se manifeste sobre algo que ainda virá. O que nós entendemos é que precisamos realmente atualizar certos aspectos dos tipos penais no Brasil. Há uma certa defasagem, afinal de contas, a cada dia nós temos novas figuras delituosas, factualmente falando, e o direito precisa acompanhá-los e puni-los. Mas ainda eu não gostaria de me antecipar, porque poderia incorrer alguma temeridade e eu, a rigor, repudio essa conduta de antecipar fatos que sequer se sabe se o Congresso Nacional vai acolher ou não. Mas qual que é a sua posição sobre o momento do cumprimento da pena? É após segunda instância ou só no trânsito final em julgado? Eu concordo que seja na segunda instância, porque do ponto de vista técnico, e eu procuro sempre me manifestar tecnicamente, do ponto de vista técnico, a instância ordinária é aquela instância que deve apreciar fatos e provas. É a instância em que o sistema de justiça aprecia a justiça ou injustiça das decisões de primeiro grau por parte do segundo grau. Então, a instância extraordinária, que é o STJ, que é o Supremo Tribunal Federal, apenas cuida da unidade do direito federal, no plano do STJ, e no plano do Supremo Tribunal Federal. Vela pela autoridade da norma constitucional. Dessa forma, a decisão de segunda instância, já que ela é ampla, de ampla cognição, de amplo conhecimento sobre fatos e provas, ela pode ser cumprida imediatamente. Há, inclusive, Vera, no Supremo Tribunal Federal, um julgado, ainda que seja um julgado somente, que o Tribunal do Júri pode dar eficácia imediata às decisões condenatórias do Tribunal do Júri. E não precisaria nem passar pelo Tribunal de Justiça, que seria o órgão revisor. Bruno. Procurador, desde a sua campanha que o levou, conduziu ao cargo, o senhor tem falado genericamente em desvios, excessos e personalismos de integrantes da Lava Jato, como, aliás, fazem alguns dos alvos da Operação Lava Jato. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte: quais são os exemplos específicos desses desvios e excessos que o senhor comenta de forma genérica e quais integrantes da Lava Jato incorreram nesse alegado personalismo? Bom, do ponto de vista de nomes, eu preservo os colegas e não os falarei, até porque muitos deles já estão sob o crivo da Corregedoria Nacional do Ministério Público Federal. Quanto aos excessos, o Brasil inteiro conhece um certo personalismo que foi imprimido à Lava Jato. E o personalismo, numa instituição contramajoritária como o Ministério Público, ele esbarra não somente na norma constitucional, do princípio da impessoalidade e que veda a promoção pessoal, mas também recomenda que se fale, tanto quanto possível, só nos autos. O artigo 22, por exemplo, do Código de Processo Penal, impõe o sigilo dos inquéritos policiais. Isso nunca foi cumprido, pelo menos nos últimos anos. O que nós precisamos imaginar é que a ideia do personalismo, que é inerente, que é repudiado para os agentes públicos no Estado democrático de direito, é um antídoto contra certos desvios daí decorrentes. Vou lhe dar um exemplo. Quando foi personalizado a operação, evidentemente que os holofotes, as luzes da ribalta se dirigiram para certos colegas. E isso pode ter gerado um projeto de poder político que é estranho à figura do Ministério Público Federal. Pelo contrário, o Ministério Público Federal, salvo aqueles que ingressaram antes de 88, como eu e todos os demais que me antecederam na Procuradoria-Geral da República, os admitidos posteriormente em 88, não podem ter atividade político-partidária. E dessa forma, o projeto de poder que se apresenta factível diante de de aparentes concordâncias de colegas
sobre a Vaza Jato revela os excessos que aparecem ao longo dessas operações. Excessos esses que vão dar a demora excessiva para as prisões, certas medidas cautelares meramente simbólicas, dentre outras medidas que não fazem parte do Estado Democrático de Direito. O Estado de Direito, o processo civilizatório, exige devido processo legal. E nós não podemos abrir mão disto porque como diriam os latinos, od mihi cras tibi. Se eu admito hoje que socorra contra terceiros, eu certamente poderei ser vítima amanhã ou depois. Nós precisamos seguir as melhores práticas, as boas práticas que estão incrustadas no nosso processo civilizatório. Procurador, para a gente fechar, Vera Magalhães. O senhor se referiu agora a Vaza Jato e na semana passada, durante o julgamento, a respeito do momento em que réus delatados e delatores devem se manifestar no processo, nas alegações finais, seu substituto no Supremo, Alcides Rodrigues, chegou a dizer que o Ministério Público Federal teria de decidir, teria de fazer um procedimento para validar eventualmente essas provas. O senhor acha que essas provas podem ser validadas de alguma forma e ser usadas, por exemplo, para se anular decisões ou se anular sentenças? Qual é a sua opinião a esse respeito? O colega Alcides Martins, que foi o procurador-geral interino, pediu ao ministro Gilmar que enviasse à Procuradoria-Geral da República os textos divulgados pela Vaza Jato, para que fosse apreciado. O material já foi entregue à PGR, já se encontra no gabinete e será avaliado pelo colega encarregado de cuidar das ações penais originárias no Supremo Tribunal Federal. E dessa forma, nós vamos avaliar o conjunto dos elementos fornecidos da Vaza Jato, sem esquecer que, de alguma forma, vários colegas já validaram conteúdos, inclusive o ex-procurador da República, Marcelo Miller, também já o fez, ao menos na imprensa. Então é preciso que nós tenhamos a compreensão de que o assunto guarda um certo grau de sensibilidade e com grandes repercussões para o direito e especialmente para os processos onde já há condenação. Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom trabalho, até uma próxima. Bom dia a todos os telespectadores, bom dia a você, Tiago, Vera, Bruno e a todos que nos veem e nos escutam. Até mais. Obrigado.